Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos entender alguns conceitos básicos de geografia, sem os quais a gente não consegue entender os demais assuntos, principalmente geopolítica. Então, a geografia é a ciência que estuda a superfície terrestre e as relações entre a sociedade e o meio ambiente. Então, o planeta Terra, ela está inserida dentro de um determinado espaço. O ser humano ocupa a litosfera. Em cima dessa litosfera, a gente tem o interior, o núcleo que provoca alterações nessa mesma crosta terrestre, como por exemplo os vulcões. Só que o ser humano ele altera toda a paisagem para construir cidades, por exemplo. Com um caráter interdisciplinar e integrador, ela conecta saberes de ciências naturais e humanas para compreender o espaço geográfico em toda a sua complexidade. Então, existem as ciências naturais, ou ciências biológicas, a física, a química, que estuda a composição os biomas, os ecossistemas, toda a paisagem em si. Mas esses conceitos das ciências naturais se conectam com a geografia, para poder entender a alteração das paisagens, por exemplo. A gente destrói uma floresta para construir uma hidrelétrica, a gente tem todo um ecossistema alterado. Então é fundamental para entender o conceito de lugar, paisagem e território. Então, por exemplo, o conceito de lugar vai depender do referencial. A escola, por exemplo, está localizada num determinado espaço, num determinado território. E assim por diante. Mas essa escala pode aumentar ou diminuir, depende do referencial. A Terra e suas paisagens naturais e humanas constituem o principal objeto de estudo da geografia. Então, qual é o principal objeto de estudo da geografia? As paisagens naturais e as paisagens culturais. Rios, lagos, mares, florestas são elementos da paisagem natural. Essa paisagem natural, ela pode ser alterada pelos elementos culturais, aí vai entrar o fator humano, uma construção de uma cidade, por exemplo, que vai acabar transformando o espaço geográfico. Então, para compreender determinados fenômenos físicos, como por exemplo uma tempestade, isso pode estar relacionado com a derrubada de uma floresta original. Sendo assim, os modos de vida e ocupação do espaço vão transformar o meio ambiente. Isso tem uma escala local, mas pode ter uma escala maior. Regionalmente, projetos culturais alteram biomas inteiros. Então, veja bem, a ocupação do espaço está intimamente ligada com a transformação do meio ambiente. Por exemplo, os portugueses vieram para o Brasil em 1500. A derrubada da Mata Atlântica provocou uma alteração daquele ecossistema. A destruição dos mangues vai alterar todo o ecossistema ali presente. As escalas podem ser uma escala local, quando a gente está se referindo a mudanças, transformações na paisagem a nível de bairro, mas pode ser uma escala regional, quando a gente fala do estado. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, plantação de café no início do século XIX, alterou, transformou aquela paisagem numa escala regional. Mas a gente pode ter também uma escala regional, nacional, que envolve o continente e as repercussões locais. Então, por exemplo, a derrubada da floresta amazônica pode transformar, ter uma alteração em escala mais global, porque afeta o clima como um todo. Então, para a gente raciocinar geograficamente, a gente precisa entender esses conceitos básicos que eu estava falando antes, de território, de lugar e de espaço. Para analisar questões mais complexas como geopolítica, a gente precisa entender que esses fenômenos locais eles estão interligados com elementos maiores. A guerra da Ucrânia com a Rússia. A gente precisa entender a questão do petróleo, que são conceitos de geografia física. Então, princípios que vão permitir que a gente compreenda o espaço geográfico, como, por exemplo, a localização, é fundamental para a gente entender os padrões da geografia geopolítica. Não tem como entender geopolítica se não entender geografia física.
Não tem como entender mudanças, aquecimento global, sem entender a derrubada das florestas, a alteração das paisagens naturais, a construção de cidades e assim por diante. Então, um exemplo prático, analisar uma cidade, a localização, estudar o Rio de Janeiro, bairro de Duque de Caxias. Exemplo prático aqui, ó, a gente precisa entender onde está localizado o município de Duque de Caxias, né? Dentro de qual cidade, qual é a paisagem que tem natural aqui, qual é a hidrografia e assim por diante, tá bom? Então, gente, isso aqui foi uma aula rápida aqui de geografia, alguns conceitos básicos para a gente poder ir avançando aí depois. Tchau, tchau, fica com Deus.